Muito bem. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, momento especial na presença do Eterno. E eu quero desejar a você e a todos aqueles que você ama paz, saúde, proteção, livramentos da parte do Senhor e, acima de tudo, que o Eterno possa abrir o nosso entendimento para nós compreendermos a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade para a nossa vida, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu ler a palavra de Deus aqui com você. Vamos para a Bíblia, numa passagem muito interessante que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19, a partir do verso de número 11, eu quero ler com vocês. Apocalipse 19, 11. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 19, verso de número 11 a seguir, para nós entendermos o texto e o contexto do que João estava descrevendo. Olha o que a Bíblia diz. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está aqui. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é a passagem bíblica que nós estamos lendo, né, na tradução da João Ferreira de Almeida, que é uma das traduções mais conhecidas aqui no Ocidente e no mundo inteiro, podemos dizer, mas principalmente aqui no Ocidente, aqui na América, aqui, vamos dizer, no Brasil, na linguagem portuguesa, tá bom? Agora, sim, vamos para o comentário bíblico, só explicando aqui, a Rosana acabou de escrever aqui, né? É Jekel, né? Jekel. Tá certo, então. Deus abençoe. Obrigado, viu? Gente, escute o que eu vou dizer para você que nesta oportunidade. Existem 3 grandes problemas que, ao cabo do comentário bíblico que nós vamos trazer, você pode avaliar qual dos 3 seria o problema que acontece com as pessoas diante desta leitura e dessa passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 19, verso 16. Existem 3 possibilidades para as pessoas interpretarem a Bíblia de uma forma errada, né? De uma forma errada. A primeira maneira, né, que tem para as pessoas interpretarem passagens bíblicas de uma forma errada, e muitos até mesmo formar um pensamento doutrinário, uma cultura doutrinária e repassar isso para as pessoas, o primeiro erro pode estar em as pessoas não conhecer o texto que foi escrito no original. A falta de conhecer os textos originais da Bíblia leva muitos a errarem. Por exemplo, tem pessoas que não conhecem o texto que foi escrito no original, porque a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico, né? No grego e no hebraico. Então, a falta de conhecimento desses textos no original leva à criação de muitos pensamentos, de muitas linhagens filosóficas, né, linhagens teológicas, que não tem nada a ver com aquilo que está escrito no original. Então, essa é o primeiro problema, né? As pessoas não conhecer, né? A maioria das pessoas não conhece
como está escrito no grego e no hebraico, e por isso há essa confusão. A segunda vertente de problemas para a interpretação da Bíblia é quando as pessoas elas adquirem algumas, podemos dizer, algumas publicações bíblicas que traz uma linguagem que não é uma linguagem original, que não é uma tradução verdadeira, que não é uma tradução legítima. Então, essa tradução abre automaticamente uma margem de equívoco, uma margem para que as pessoas venham automaticamente acreditar cegamente em uma tese, uma teoria que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia original, na palavra de Deus original. E o terceiro grande problema é quando as pessoas começam a tratar, a usar a Bíblia por conveniência. O que é usar a Bíblia por conveniência? Eu começo a procurar bases e versículos isolados para que eu possa, então, automaticamente ter, né, um subterfúgio para as minhas práticas. Então, eu começo a usar versículos isolados para defender a minha prática, para defender a minha maneira de viver, para defender aquilo que eu acho e que eu quero automaticamente que seja verdadeiro, quando na realidade não é a minha interpretação, é o que está na palavra de Deus. Então, muitos usam a Bíblia por conveniência, e esses são os três grandes problemas. Agora, partindo para esse texto que nós acabamos de ler, e eu vou pedir para você, agora que nós estamos entrando nesta mensagem, que você deixe o seu like, porque tem muita gente que não deixou. Vamos romper esse algoritmo já e trazer o povo para cá, porque essa live é muito importante. Quando nós lemos a Bíblia falando sobre essa passagem, né, de Jesus, né, e João começa a descrever a sua aparência, né? A sua aparência na eternidade. Você percebe que o que João descreve não tem nada a ver com o Jesus que andou em nosso meio. O que João descreve não tem nada a ver com o Jesus que teve 12 discípulos, o Jesus que sentiu cansaço e dormiu na polpa do barco, o Jesus que sentiu muita angústia no Getsemane, naquela noite de quinta-feira antes da sua morte, o Jesus que caiu por 3 vezes no caminho do Gólgota, na Via Dolorosa. O que João descreve é um Jesus totalmente diferente, de uma forma figurativa, de uma maneira espiritual, que para João tentar descrever a grandeza do que ele estava vendo, então ele usou metáforas, ele usou símbolos e imagem de coisas aqui da terra, para que as pessoas pudessem pelo menos imaginar aquilo que estava no mundo espiritual, no tocante à pessoa de Jesus. E aí, nós começamos a ver que tem pessoas que interpretam tudo errado. Deixa eu colocar para você aqui, ó, para você entender o porquê que me mandaram essa pergunta e me mandaram também o vídeo. Tem uma bispa aí de uma igreja neopentecostal, né, que eu acredito que a maioria sabe, a esposa do Esteve Hernandes, né, a bispa Sônia Hernandes, né, que trouxe uma resposta para os seus seguidores, para as pessoas que estavam questionando sobre a questão de tatuagem. E olha o que ela disse aqui, e agora que nós vamos entrar na mensagem. Olha o que ela disse. Vou colocar só o áudio, não vou colocar o vídeo para depois não dar direitos autorais. Escute aí, vamos lá. Fazer tatuagem, vou te responder falando sobre Apocalipse, que diz que na perna direita de Jesus Cristo está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tire suas conclusões. Olha aí, ela disse, né, perguntaram para ela, bispa, é pecado fazer tatuagem? E ela disse assim, ó, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, que na sua perna, né, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando na realidade, se nós formos olhar, biblicamente falando, não é bem isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala que Jesus, ele estava, né, vou colocar de novo aqui na tela, né, quando a Bíblia diz assim, ó, e no manto e na sua coxa tinha escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escute bem, tinha escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando a Bíblia se refere ao manto de Jesus, esse manto é a representação, né? Esse manto é a representação de uma roupa que revestia todos os reis, né? Não só da época antiga, do Antigo Testamento, mas também dos dias atuais. Então, o manto é natural de um rei. O manto é uma veste, não é uma veste, é algo que reveste
o corpo de uma pessoa, e o manto era usado na época antiga, né, e até nos dias de hoje, digamos, para revestir reis, para revestir autoridades, para revestir pessoas importantes. Então, era usado automaticamente esse manto para revestir pessoas importantes. Eu até tenho aqui, ó, uma foto, né, que eu quero colocar para você ter uma noção, né, do que é um manto, né? Deixa eu colocar aqui na tela para você ver. E aí, esse começo aqui pode ser um tanto quanto devagar, mas já você vai entender. Você está vendo essa imagem aqui, ó? Tem até para vender na internet, hein? R$ 765,72 um manto, imitação de um manto de um rei. Então, o que é um manto? Ó, pode ver que o rapaz está com a coroa na cabeça, tem um cetro na mão, né? E aqui esse pano, esse manto comprido que vem até os pés. Você está percebendo? Ó, um manto comprido que vem até os pés. Esse manto está revestindo, é para revestir o corpo de uma pessoa. Você pode perceber que por baixo tem outra roupa. Então, o manto, ele serve exclusivamente para revestir e não apenas para vestir uma pessoa. Eu, por exemplo, estou aqui, eu estou vestido, né? Esta camisa com esses detalhes, camisa azul com esses detalhes aqui, que você está vendo por baixo, e revestido com um paletó. Você está entendendo? Então, eu estou vestido com a camisa e revestido com o paletó. Então, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, que ele tinha um manto, né? No seu manto e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, surge aquele pensamento, peraí, mas como que Jesus tinha escrito, né, no manto e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quando a Bíblia fala de manto, a Bíblia está falando de vestes reais. Quando a Bíblia fala a respeito dessa escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, essa escrita é a representação da soberania de Jesus. É a representação do seu senhorio, da sua grandeza. Quando diz Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por que Rei dos Reis? Porque Jesus é o rei de Davi, ele é o rei de Salomão, ele é o rei de Ezequias, ele é o rei de Josafá, ele é o rei de Uzias, você está entendendo? Ele é o rei de Josias, ele é o rei de Herodes Arquelau, ele é o rei que está acima de todos os reis que Israel teve. Ele é o rei que está acima de todos os reis que passaram pela terra e daqueles que ainda estão em eminência aqui na face da terra. Então, quando a Bíblia diz dessa escrita de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é rei de todos esses reis que eu disse e Senhor de todos os senhores que existiu e que existe na face da terra. A Bíblia está falando de soberania, que ele está acima de tudo e de todos, que ele é aquele que está acima de todas as potências terrenas. É isso que a Bíblia está dizendo nesse sentido de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia não está falando a respeito de tatuagem. A Bíblia não está falando a respeito de uma escrita que está na pele de Jesus Cristo. Aí, quem sabe você diz, então por que a Bíblia fala isso? Nós já vamos entrar aqui no que diz a Bíblia, que foi escrito, né? Essa parte que nós lemos aqui, ela foi escrita no grego. E eu já vou te mostrar como que ela está escrita no grego para que todos nós venhamos aqui a sanar essa dúvida. Mas entenda uma pergunta e algo que eu vou dizer para você, que é importante de você escrever o que você pensa a respeito disso. Se esta passagem bíblica fala que no manto de Jesus estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e na sua coxa, na sua pele, repetia a mesma escrita que estava no manto, então que roupa que Jesus estava por baixo do manto, ao ponto de João conseguir ver a tatuagem que estava na pele dele? Jesus estava de short curto? Porque para alguém ver a minha coxa, eu preciso estar de short curto. Tem short que a pessoa usa que não dá para ver a coxa, porque o short vem até a altura do joelho. Para alguém enxergar a coxa de uma pessoa, precisa estar de short curto, precisa estar de sunga ou nu. Não tem uma possibilidade de alguém ver a minha coxa se eu não tiver com um short curto, se eu não tiver de sunga ou se eu não estiver nu. Não existe possibilidade de alguém ver a minha coxa sem essas três colocações.
ou um short curto, ou uma sunga, ou eu estar nu. Aí alguém vai conseguir ver a minha coxa. Você está conseguindo compreender? Então Jesus estava de short curto, ele com um manto por cima, né? Com um manto por cima do seu corpo, um manto real. Nesse manto, João viu escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e também, segundo a explicação de muitos, né? Segundo a teoria e a interpretação de muitos, a coxa dele, na pele dele, estava tatuado o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, que roupa que Jesus estava por baixo do manto? Ele estava de short curto? Ele estava de sunga? Ele estava nu, só com um manto jogado por cima? Pensa comigo, calcula comigo. Jesus, aquele que passou aqui por essa terra, que nunca pecou, que nunca expôs o nome do Pai a nenhum tipo de vergonha, ele simplesmente aparece glorificado para João na ilha de Pátimo, para João que estava na ilha de Pátimo, e nesta aparição que João viu ele com um manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que era o que estava na parte de cima, e por baixo João conseguiu ver claramente a coxa dele, a pele dele, né, que estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí fica a pergunta para todos aqui: Jesus estava de short curto? Ele estava de short curto? Jesus estava usando uma sunga, uma zorba? O que Jesus estava usando? Jesus estava usando, ele estava nu, pelado, sem nada por baixo, só com o manto, ao ponto que João olhou, ele montado nesse cavalo branco, cavalgando, e nessas cavalgaduras, automaticamente João conseguiu ver as duas escritas, a que estava no manto e a que estava na sua pele, na sua coxa. É isso? Não, não é isso. Não faz o mínimo sentido nós acreditarmos ou imaginarmos Jesus aparecendo para João e mostrando a sua coxa, mostrando a altura da sua coxa acima do joelho para mostrar uma tatuagem, para mostrar algo escrito. Jesus usando um short curto, Jesus usando uma sunga, Jesus nu aparecendo para João para mostrar simplesmente a sua coxa que estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele montado em um cavalo, miríades e miríades de anjos os seguindo também, ele na frente e essas miríades de anjos os seguindo, e ele nu mostrando a coxa, mostrando para as pessoas que automaticamente a tatuagem estava na sua perna, como diz a Sônia Hernandes, a tatuagem que estava na sua perna. Como muitos pregadores Brasil e mundo afora diz que tinha uma tatuagem na sua coxa. Então, Jesus, que roupa que Jesus estava que a sua coxa apareceu? Pensa comigo. Como diz aqui a Elisa Ferrari, não consigo imaginar Jesus de short curto ou sunga. Pois é, não é só você não, é todos que aqui estão que pelo menos para e pensa um pouquinho. Você está entendendo? Para e pensa um pouquinho. Essa é a grande realidade. Não tem lógica. Para de enrolação e explica logo. Eu já estou explicando, Manuelina, já estou explicando para todo mundo. Você não está vendo eu explicar? Observa que eu estou explicando, Manuelina, tá? Fica mais um pouquinho aí que você vai entender a explicação, tá? E você está conseguindo compreender, gente? Deu para você entender que não faz sentido, não faz nenhum sentido Jesus de roupa curta para mostrar a sua coxa? Deixa eu escrever aqui para você e te mostrar o escrito no original do hebraico, tá? Eu não sou bom para ler hebraico, tá? Eu não sou bom para ler hebraico, mas eu vou colocar aqui na tela para você ter uma noção de como que se escreve essa passagem bíblica de Apocalipse 19, verso de número 16. Olha isso daqui, ó. Deixa eu colocar na tela para você meditar comigo. Tá aqui, ó. Deixa eu fixar na tela. Aqui, ó. Tá aí. Esta é a escrita do grego desta passagem bíblica de Apocalipse, capítulo de número 19, verso 16. Tá? Capítulo 19, verso 16. Olha o que está escrito. Eu vou ler da maneira que a gente pode aqui, e você está acompanhando aí. Se você é bom no grego, não leve em consideração a minha leitura, porque eu não sou bom no grego, tá? Eu apenas coloquei aqui para a gente junto entender o que significa Apocalipse 19,
verso 16, no original. Então, no original está dizendo assim, ó, Kai, né, Rei, Epi, Tó, Rimation, Kai, Epi, Tom, Merron, Autu, Onomar, Gegramenon, Basileon, Kai, Kyrios, Kyrion. O que isso quer dizer no original? Isso é o original bíblico que está na língua grega. Essa passagem bíblica de Apocalipse 19, 16, que está fixa aí para você ver. É escrito dessa maneira. Kai, Rei, Epi, To, Rimation, Kai, Epi, Tom, Merron, Autou, Onamar, Gregamenon, Basileon, Kai, Kyrios, Kyrion. Essa é a passagem de Apocalipse 19, 16. O que é essa passagem bíblica? Ela traz para mim, para você, dentro da interpretação, né? Dentro da interpretação que João descreveu, trazendo para a nossa linguagem, na interpretação, na tradução original. A tradução original desse texto diz da seguinte forma. Deixa eu colocar agora na tela para você ver. Diz isso, ó. A tradução no original. É isso aqui, ó. E tendo sobre o manto que estava sobre a coxa um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa passagem que nós lemos no grego, tá? Aqui agora, que você viu, está aí na linha do tempo, né? Depois os moderadores, se puder repetir de novo essa escrita no grego e também na linguagem portuguesa, para que a gente possa estar mostrando a todos. Então, esta passagem que nós lemos aqui do grego, trazendo para a interpretação exata da nossa linguagem, diz assim: e tendo sobre o manto que está sobre a coxa um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aonde estava a inscrição? A inscrição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava sobre o manto. E automaticamente, do manto, essa escrita que estava no manto estava na altura da coxa de Jesus, enquanto ele cavalgava nesse cavalo branco. E João descreve o nome dele como fiel e verdadeiro. Então, a escrita estava no manto e o manto estava sobre a coxa. Você consegue compreender? É mais ou menos assim, para você entender. Aqui, ó, esse símbolo dessa camisa está aqui, sobre o meu peito. Mas não está escrito no meu peito. O símbolo está na camisa, mas está sobre o peito. Então, trazendo para os originais bíblicos, né? Os originais bíblicos, diz da seguinte forma: e tendo sobre o manto que está sobre a coxa um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui no Brasil, a interpretação bíblica mais próximo deste versículo que nós estamos comentando, que é Apocalipse 19, 16, a tradução bíblica mais próxima do original é a tradução King James. Se você tem a Bíblia King James aí na sua casa, você pode dar uma olhada aí nessa passagem que você vai ver que é a tradução embasada no original, tá? É embasada no original, isso que nós acabamos de ler aqui. Então, e tendo sobre o manto que está sobre a coxa um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a inscrição dentro do texto que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo colocar novamente aqui na tela para você. A passagem do grego, é isso aqui, ó. Esta passagem, ó, isso que está escrito em Apocalipse 19, 16, do grego, tem a interpretação que nós acabamos de comentar aqui agora, né? Que eu acabei de comentar aqui agora para você, que é: e tem sobre o manto que está sobre a coxa um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, no original grego que está aí na tela para você, essa tradução mostra bem claro que a inscrição ela está sobre o manto. Eu peguei até um desenho aqui, peguei um desenho para mostrar, né, para você esse desenho, né, mais ou menos isso que você está vendo aqui, ó, né, um rei com a coroa na cabeça. Isso é um desenho, né, digamos um desenho para você entender.
Então já vai falar que eu tô apresentando e que eu estou defendendo a idolatria aqui. Então é bom a gente já falar, porque tem pessoas que sempre vêm para tentar arrumar um argumento de nos acusar, de querer chamar atenção. Então eu estou te mostrando essa foto, pego da internet, para que possamos entender como que está descrito na Bíblia e a significância. Então você está vendo, ó, esse rei aqui, que é a representação de Jesus, montado num cavalo branco. Aparece, né, a leitura como pés, como latão reluzente, né? E aqui, ó, você pode ver que há um manto vermelho, né, por cima da sua veste, e na altura da coxa, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, tá vendo aqui onde eu estou passando o mouse? Nessa altura da coxa, da perna direita, tá? Da perna direita, que nós estamos vendo uma foto aí, que automaticamente representa a perna esquerda. Na coxa da perna direita está escrito essa descrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é uma identificação de que Jesus está acima de todos os reis e de todos os senhores desta terra, de que ele está acima de tudo e de todos, escrito na sua perna direita, você está entendendo? Então, essa é a interpretação deste texto, conforme está colocado aí na tela para você, do grego, conforme João escreveu, né, que foi escrito essa passagem. Então, essa figura, essa imagem que eu estou colocando aqui, é para você entender a respeito das vestes. Agora, para pensar, vamos olhar para essa imagem e imaginar Jesus, né, sem essa veste comprida, só com o manto que pega aqui na garupa do cavalo, né, esse manto que vem para a garupa, e aqui na frente ele usando uma sunguinha. Jesus de sunguinha. Ou Jesus com um shortinho bem curto para João conseguir ver o que estava escrito na pele da sua coxa. Jesus usando um short, ou até mesmo nu, pelado, sem nada. Faz sentido isso? Aonde está o autor da santidade, cobrindo as suas vergonhas? Em lugar nenhum, pastor. Isso é radicalismo. Não, meu amigo, isso é santidade. Essas vestes compridas é a representação da santidade daquele que é o santo dos santos. Então, é isso que quer dizer o texto, tá? O texto que está aqui fixado na tela, e essa imagem aqui fica bem claro para você entender, né? Umas vestes compridas até os pés. Aí fica aquela pergunta: você prefere imaginar e acreditar, né, num Jesus que estava aqui nessa parte da frente, aqui, mostrando as coxas, pelado, de sunga ou de shortinho bem curto, ou num Jesus de vestes compridas, escrito sobre o manto, conforme a interpretação deste grego que está aí fixado na tela, nos traz, dizendo que, e sobre o manto que estava sobre a sua coxa, tinha escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí você lança, talvez, a pergunta, não sei se alguém foi lá conferir, ou se alguém tem a Bíblia King James, né? Se alguém tem a Bíblia King James, se tiver, procure aí, né? Eu estou pegando do original do grego, tá aqui essas palavras aí, depois você tira um print e procura ver essas palavras aí para você entender, tá bom? Mas é isso que está escrito, né? É isso aqui, ó. E tendo sobre o manto que está sobre a coxa um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí, quem sabe, aqueles que estão aqui conosco podem fazer a seguinte pergunta: pastor, então me explica uma coisa aqui. Me diga uma coisa. É pecado eu ter tatuagem no meu corpo? É pecado eu fazer uma tatuagem? Gente, deixa eu ser bem claro aqui com todos. Você que está me acompanhando, você precisa tomar consciência de que o corpo que Deus te concedeu, que o Senhor permitiu, porque Ele é o dono do nosso corpo. Quando Ele disser que acabou, esse corpo tomba por terra e aí prestaremos conta de todos os nossos atos na eternidade. O autor desse corpo, tá? O autor desse corpo, ele vai pedir prestação de conta para mim, para você, para todos nós, de todas as nossas ações, todas, sem exceção. Então você faz do seu corpo aquilo que você acha que deve ser feito. Você tem o direito de escolha de fazer o que você quer. Você quer fazer uma tatuagem? Faça, fica à vontade. Deus não tá colocando uma arma na tua cabeça ou uma faca na tua garganta e proibindo. Não, você não é proibido e impedido de nada. Você faz o que você quiser. O problema das pessoas é pegar versículos bíblicos, sabe, distorcer
para tentar enquadrar a sua prática com a Bíblia Sagrada. Se você quer fazer uma tatuagem, faça, minha amiga. Você quer fazer uma tatuagem? Faça, meu amigo. O corpo é seu, tá? Embora não vai adiantar nada eu falar para você, a minha fala pouco vai ter peso de sim ou de não. Então, quem manda é você. Se quer fazer, faça. Você está entendendo? Faça. Porém, entenda o que eu vou dizer para você. Não use a Bíblia Sagrada em versículos isolados com má interpretação para justificar a sua prática. Para justificar aquilo que não é justificativa. Não use a Bíblia para justificar aquilo que não tem justificativa. Você está entendendo? Essa é a grande realidade. Deixa eu ver aqui, só uma... Nossa, eu deveria... Bom, vamos continuar aqui. Você está conseguindo compreender? Então, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. O que o senhor me diz? Você quer fazer a sua tatuagem? Faça, mas assuma que você está fazendo uma tatuagem porque você gosta, porque você viu alguém que tem uma tatuagem, porque você quer colocar essa marca na sua pele, porque você quer colocar esse desenho no seu corpo, porque você quer ser marcado por alguma coisa, porque a tatuagem é uma marca. A tatuagem é uma marca tão grande que nos autos da justiça, quando alguém faz um levantamento, uma das coisas que tem lá no processo é se a pessoa tem ou não tatuagem no corpo, né? Isso é natural. Lá no atestado de óbito de alguém, quando vai fazer um exame ou alguém vai ser reconhecido lá no ML, a tatuagem é destacada nos autos dos papéis e do processo que está ali, dizendo, olha, fulano foi encontrado morto, é uma pessoa de 1 metro e tanto de altura, você está entendendo? Pessoa que aparentemente tem tal peso e em tal parte do corpo tem uma tatuagem, tem isso e aquilo. Por quê? Porque a tatuagem é uma marca, você marcou o seu corpo. Entende? Então, se você quer marcar o seu corpo, se você quer fazer uma tatuagem, é direito seu, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Agora, não use subterfúgios bíblicos para dizer que tem base na Bíblia para você fazer e que está tudo bem, está tudo certo, porque Jesus tinha uma tatuagem na sua coxa, porque isso não tem base bíblica. Nós estamos pegando interpretações errôneas, nós estamos pegando traduções bíblicas que não conferem com o original, trazendo para a nossa vida como se fosse uma verdade absoluta e semeando para as pessoas em cima dos altares, nas redes sociais, passando, né, principalmente para a juventude, como uma nova doutrina, como um ensinamento de alguém que tem uma cabeça muito aberta, quando na realidade você está usando versículos para justificar a sua prática que não tem justificativa. Essa é a realidade. Você quer fazer uma tatuagem? Faça. É o que eu estou dizendo. Faça. Mas não use a Bíblia para dizer que você tem base porque Jesus, ele te apoia, porque ele também tem uma tatuagem na coxa. Não faz sentido. Se Jesus tinha ou tem uma tatuagem na coxa, então ele apareceu para João só de sunga. Ele apareceu para João nu ou com um short muito curto. Porque para João ver o que estava escrito na sua pele, na coxa, o short tem que ser muito curto acima do joelho. Então não faz sentido, não tem base, até porque se nós formos usar a nossa cabeça, não precisa nem usar o termo de santidade, de justiça e de pureza que vem do próprio Jesus. A gente pode usar apenas o termo terreno, usar a imaginação terrena. Imagine Jesus como um judeu, automaticamente, né, mostrando as suas partes íntimas, mostrando as suas vergonhas. Porque para um judeu, a coxa já é as partes íntimas. Para um judeu, a coxa já é a parte das vergonhas, né? Imagina, então, Jesus, não precisa imaginar Jesus glorificado na eternidade, não. Imagine Jesus aqui na terra, ele como ser humano, mostrando partes da sua coxa, né? Apresentando um manto muito grande por cima e embaixo do manto, tudo nu, mostrando a sua coxa para todo mundo ver o que está escrito. Faz sentido? Não. E isso pensando em Jesus como um judeu humano. Agora, transfere essa descrição para um Jesus glorificado depois da sua ressurreição, né? Quando João o viu na ilha, quando ele estava na ilha de Pátimo, que João o viu glorificado. Não faz sentido. Então você pode perguntar para mim, pastor, mas então me diga, é pecado ou não fazer tatuagem? Escuta o que eu vou dizer para você.
Você é livre na tua consciência. Você é livre na tua consciência, tá? De fazer aquilo que você bem quiser. Você é livre. Por exemplo, eu sou livre. Eu posso beber bebida alcoólica. Eu posso prostituir. Eu posso mentir. Eu posso usar drogas. Eu posso roubar. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Não que eu estou comparando uma coisa com outra, mas eu estou falando em questão de liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu bem quiser. Porém, eu tenho que ter consciência de que tudo que eu fizer, automaticamente eu prestarei conta. Eu não posso, por exemplo, buscar justificativa na Bíblia para as minhas práticas. Por exemplo, na Bíblia não está escrito que fumar é pecado. Então eu pego essa parte, né? Essa parte que não tem aparições bíblicas de que fumar é pecado e justifico o meu cigarro, o meu charuto, o meu cachimbo, né? Não, na Bíblia Sagrada não proíbe fumar cigarro, não proíbe eu pitar cachimbo, não proíbe eu fumar charuto. Aonde está na Bíblia que fumar charuto é pecado? Aonde está na Bíblia que fumar cachimbo é pecado? Meu amigo, não é uma questão de que está escrito diretamente, mas existem outros versículos que dão o entendimento. Que dá o entendimento de que é uma coisa errada. Você está entendendo? Aonde está na Bíblia que fumar maconha é pecado? Aonde está na Bíblia que fumar crack é pecado? Que cheirar cocaína é pecado? Aonde está na Bíblia que usar heroína injetado nas veias é pecado? Aonde está escrito na Bíblia que usar lança-perfume é pecado? Aonde? Não está escrito. E como que eu posso, então, pegar essa base para que eu possa defender e passar para as pessoas que isso é um pecado? Que isso é uma prática enganosa? É simples. Nós temos que saber interpretar os textos bíblicos, né? Para que nós venhamos a não procurar versículos isolados que nos dá uma suposta defesa da nossa prática enganosa. Você está entendendo? Deixa eu colocar para você aqui. Para você entender isso que eu estou dizendo. Só um instantinho, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Vai ficar bom. 2 Pedro, capítulo 2. Vou colocar na tela, viu? 2 Pedro, capítulo de número 2. Vou pôr na tela para você, que aí fica mais fácil. Eu estou usando essa tradução da João Ferreira de Almeida, né? Para que você possa... Que é a tradução mais tradicional aqui no Brasil, como eu te disse. Embora foge muito, né, dos originais, mas dá para a gente ter uma base, tá? 2 Pedro, capítulo 2, verso de número... Deixa eu pegar aqui bem claro, né? Peraí. Aqui, ó. Pode ser o verso de número 18, que aí fica fácil, né? Texto e contexto. Verso de número 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engoda com concupiscências da carne. A palavra engodo, né? Engodo quer dizer engano. Engoda com concupiscências da carne. Concupiscência é o quê? Prazer da carne. E com dissoluções, né? Com dissoluções, com mentiras, né? E com mentiras, aqueles que estavam afastados dos que andam em erro. Então, olha o verso 18. Porque falam coisas muito arrogantes de vaidade, engoda com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro. Olha o verso de número 19 aqui, ó. Esse é o detalhe. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servo da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Então, aonde está o problema dos vícios? Aonde está o problema do cigarro, que eu simplesmente não encontro a Bíblia me proibindo fumar? Esse verso 19, que diz aí, ó. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, vencido pelo cigarro, escravo da nicotina, servo da nicotina. Vencido pelas drogas, servo, escravo da química. Vencido pela prostituição, servo, escravo da prostituição.
Então, não precisa a Bíblia Sagrada passar para nós, tá? Que eu e você temos a liberdade de fumar. A pessoa pega um versículo isolado e usa essa tese. Ah, mas não está escrito fumar, não está escrito usar droga, não está escrito isso. Tem muitas coisas que não está escrito, mas bate de frente com isso daqui. Daquilo que o homem é vencido, disso o homem se torna servo. Quanta gente que está por aí vencido pelo cigarro e não consegue se libertar dessa prática, desse vício. Não consegue se libertar desse vício. Tá, pastor, qual o problema? O problema é que você está se matando dia após dia. Você acha que é vontade de Deus que você venha fumar? É vontade de Deus que você venha usar droga? Roubar o que tem dentro de casa para entregar para o traficante? Isso é agradável a Deus? Não. Isso é uma escravidão. E essa escravidão leva à perdição. Essa escravidão leva a pessoa a ser cativo no mundo espiritual. Então, eu não posso usar versículos isolados para defender a minha tese, a minha teoria, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que alguém me falou ou que alguém me disse. Não é o que me falaram, não é o que me disse, é o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus, é o que foi escrito pelos santos apóstolos e por aqueles, os profetas, que passaram aqui por essa terra, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, voltando na questão da tatuagem, você faz o que você quiser. Você está entendendo? Você faz o que você quiser. Agora, não procure base bíblica para defender essa sua prática, porque não tem base bíblica. Você está fazendo dentro do seu querer, dentro da sua vontade, e não que tenha base bíblica para isso. Você está fazendo aquilo que você está desejando, que você está querendo. Não use base bíblica para colocar o querer acima da vontade de Deus. Pastor, mas então eu tenho uma tatuagem no meu corpo da época que eu não servia a Deus, ou eu fiz uma tatuagem. Amém. É você e Deus. Eu não estou te julgando dizendo que você está perdido, não estou dizendo absolutamente nada, eu estou dizendo que é entre você e Deus. Você está entendendo? Entre você e Deus. Você entendeu? E uma coisa eu te falo muito claro aqui, muito claro. Assim como eu disse da questão dessa passagem bíblica, que daquilo que o homem é vencido, disso a pessoa se torna servo, tatuagem é mais ou menos isso. A pessoa ela não se contenta com uma tatuagemzinha só. Ela sempre vai ter aquela voz falando na sua mente, faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma. Sempre haverá a voz do faz mais uma. A pessoa não vai se contentar só com a inscrição no braço, Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não. A voz vai vir dizendo, faz mais uma. Você está entendendo? Faz mais uma. Você consegue entender? O Cleiton S.A. Silva colocou várias versões bíblicas aí na tela, né? Eu vi aqui várias versões ele colocando, e agora ele colocou aí a Bíblia King James, é isso? Que quer dizer, em seu manto, sobre a coxa, traz escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, tem aí, né, o mais próximo na linguagem portuguesa, que é a Bíblia King James, né? E as outras versões aqui do traduzido, principalmente a João Ferreira de Almeida, já não traz tanta base assim. Você está entendendo? Então, é isso que eu estou dizendo para você. Se você quer fazer, faça. É um direito seu. Paulo disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é lícito? Eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser eu posso fazer. Só que tem coisa que não me convém. Agora, é uma escolha sua. Não use Bíblia para se apoiar nessa questão. Tá bom? Tatuagem é terrível. Tatuagem é terrível. A pessoa vai indo, né? Vai indo. Gente, você conseguiu compreender? Agora eu já vou preparar para lançar aqui, para abrir para as perguntas e respostas. Primeiro eu vou fazer uma oração com todos. Se você não chegou depois e não entendeu o que nós estamos falando, volta a assistir, que nós estamos mostrando aqui a questão de que se Jesus tem ou não tem tatuagem na sua coxa, né? Conforme a Sônia Hernandes, né, disse quando foi questionada sobre essa questão. Deixa eu só encontrar aqui a passagem, a parte da fala dela, para você ouvir novamente. Eu já vou orar. Deixa eu só colocar aqui. Peraí, vamos lá. Vamos lá, deixa eu colocar para você aqui, né, ela respondendo a pergunta, né, de um
de um seguidor, de alguém que estava questionando nas redes sociais. Olha isso daqui, ó. Pecado fazer tatuagem, vou te responder falando sobre Apocalipse, que diz que na perna direita de Jesus Cristo está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha aí, ela disse que na perna direita de Jesus, ou na perna dele, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a interpretação da Sônia Hernandes, né? Da Sônia Hernandes, e automaticamente, com certeza, do seu marido, do seu esposo também. Olha aí, ó. Olha isso. É pecado fazer tatuagem? Vou te responder falando sobre Apocalipse, que diz que na perna direita de Jesus Cristo está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tire suas conclusões. Está tirado as conclusões, embasado na passagem bíblica, escrito no original do grego, conforme nós trazemos para você aqui, tá bom? A Bíblia passou por vários processos de remodelagem, de atualização, e dentro dessas atualizações vai vindo toda essa perda, né? A perda da originalidade que gera toda essa problemática. Alguns desconhecem os textos originais, outros, as traduções em português chega totalmente distorcida, e, em terceiro lugar, a conveniência de algumas pessoas que querem versículos isolados para apoiar a sua prática. Então, eu quero acreditar, né? Quero acreditar que dentre essas três lógicas, os dois primeiros sejam verdadeiros, né? O desconhecimento dos textos originais e as traduções que chegam aqui no português, que as pessoas são confundidas muitas das vezes. Eu não quero acreditar que a maioria interpreta isso de uma forma para ser conveniente aquilo que elas acham que é o certo, que é o correto para praticar. Eu quero acreditar que sejam as duas primeiras colocações, tá bom? Tá certo? Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a vida do Senhor abundantemente, em nome de Jesus. Estou aqui para poder ainda mostrar o terreno. Bom, aqui está, né, a imagem de tudo que você está vendo aí, ó. Essas casinhas de palha, esses barracos de palha, até aquelas árvores lá atrás. Exatamente o terreno que nós compramos para construirmos casas para as nossas viúvas, tá? Compramos esse terreno para construirmos as casas para as nossas viúvas, para as crianças órfãos. Todo esse espaço que você está vendo, esses barracos serão derribados e ficará um terreno grande, limpo. E eu quero agradecer vocês que enviaram ajuda. A Neuza mandou uma ajuda, eu acredito que foi bem no começo do mês passado, né? E nós reunimos forças, eu fui segurando aqui e mantendo os valores até chegar na quantia. Como ditado, brigamos com o dono do terreno lá, porque ele queria 60 mil meticais, que é o valor de 6 mil reais. E eu disse, olha, nós só temos, fala para ele, pastor Eliseu, que nós só temos 5 e não temos mais, entendeu? Só temos 5. E se ele demorar muito, esses 5 não vai ter mais, porque nós vamos precisar usar para comprar remédios, né, para outras crianças, né? Então, e aí ele aceitou e o terreno já é nosso para a glória de Deus, né? Exatamente, a Deus mandou a entrada do terreno. Nós seguramos, ele segurou até o presente momento e agora ficou consolidado. O terreno é nosso para a glória de Deus, né? E isso me deixa muito feliz, maravilhado. Por quê? Porque Tiago 1:27 está se cumprindo. A verdadeira religião imaculada perante Deus é esta: que venhamos a atender as viúvas em suas aflições e os órfãos em suas necessidades, e que não venhamos a nos corromper diante desse mundo, que é a avareza. Então está aí o terreno, conseguimos, para a glória de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês, porque vocês é o diferencial. Não tem como dizer que não. Vocês é o diferencial. O Ministério Milagres Extraordinários não sou eu, não é a minha esposa, tá? Ah, porque eu. Não, não tem eu, não. É nós, é nós. Não existe o eu, né? Existe nós. Nós fizemos juntos, nós compramos juntos, nós, sabe,
atendemos a necessidade desse vilarejo e nós vamos levantar as casas para as viúvas que assim estiverem necessitadas, tá bom? E eu só tenho a glorificar a Deus pela sua vida. Eu recebi algumas imagens, né? O pastor Eliseu ainda não mandou as imagens das crianças sendo medicadas, tá? Porque ele era muito cedo lá quando foi passado para as mães e para as crianças a medicação, né? Mas, para a glória de Deus, as crianças já estão sendo medicadas. Amanhã nós teremos um almoço muito especial e eu quero contar com a ajuda de todos vocês, em nome de Jesus, para que nós possamos conseguir esse feito, tá? Eu vou mostrar para você aqui, ó, uma caixinha de cada comprimido, de cada remédio, que compramos para as nossas crianças e já está sendo distribuído. Tá aí, ó. Eu pedi para o pastor, ó, tira uma foto de uma caixinha de cada comprimido e manda para cá para a gente mostrar para todos, né? Então tá aqui. Foram 4 tipos de comprimidos, né, que o médico pediu, uma quantia para atender aí as nossas quase 500 crianças. E estão aí. Deixa eu pegar aqui para mim te mostrar, que eu vou ler, né, o nome deles. Deixa eu pegar aqui, ó. Os comprimidos eritromicina, né, como vocês falaram, suspensão oral, o clorfeneramina, suspensão oral, o paracetamol, suspensão oral, e o mebendazol, né, o mebendazol. Então tá aí os comprimidos, as caixinhas, né? Eu pedi para ele pegar só um exemplo de cada um para mostrar. Então tá aí, são 4 tipos de comprimidos. Tá aí, e agora vamos continuar dando prosseguimento ao trabalho para que o nome de Cristo Jesus venha a ser glorificado. Eu estou numa felicidade enorme, gente. Eu creio que você vai me entender, porque eu acredito que você também está. De nós termos conseguido comprar esse terreno. Isso daqui é de uma preciosidade, de uma magnitude que não temos explicação, né? Não temos explicação. Deixa eu ver aqui o que a Deusa perguntou para quando. O aniversário da irmã Carmen Maia, amanhã. Ouviu o pastor Dr. César falando? Não, não é isso, não. Deixa eu ver qual é a pergunta que a Neuza fez. Falando para quando? Né? Para quando? Quanto custa mesmo os remédios ou o terreno? O terreno era o valor de 6 mil reais, 60 mil meticais. Nós conseguimos por 5. Os remédios que foram comprados, nós conseguimos, né, o valor deu, para atender essa comunidade, deu um valor de 3 mil meticais, que trazendo para a nossa moeda é 300 reais, tá? Então, os remédios, né? Então, eu peço a vocês que nos ajude. Nós estamos aí agora com esse desafio. Eu creio que no mais tardar na próxima semana já vamos começar a limpar esse terreno, né? Deixar tudo limpinho, tudo certinho. E enquanto vamos construindo casa por casa, conforme a necessidade das viúvas, nós estaremos fazendo uma grande horta ali também, para as crianças terem, né, um legumes no meio da comida, né? Para a gente, no período aí que estiver fazendo frio, fazermos uma sopa de mandioca, né, uma sopa de batatas para as crianças. Então, nos ajude. Aí é a igreja, né, a base, a sede, né? Esses remédios, sim, esses que eu apresentei já estão pagos. Agora, nós vamos trabalhar com as crianças lá da Zona Leste, né? Da Zona Leste. O médico vai estar indo lá fazer os exames amanhã, vai fazer os exames, vai estar avaliando o tipo de medicação que tem que ser medicada às crianças, e aí sim nós vamos saber o valor que custará para as crianças da região da Zona Leste, tá bom? Eu acredito que o outro pode ser o mesmo preço, um pouco a mais ou a menos, depende da quantidade de crianças que precisarão desses remédios diferentes. Que esses aqui que eu estou apresentando para vocês é diferente do albendazol, tá? Esses aqui é para aquelas crianças que o médico examinou, né? E foi diagnosticado infecções, foi diagnosticado sangramentos, dores ou algo semelhante. Então, é esse daqui, essa quantidade, esses comprimidos aqui, tá? Na quantidade que foi comprado. Porém, o albendazol está sendo solto para todas as crianças, tá?
tanto na idade abaixo de 3 anos, como na idade acima dos 3 anos, tá bom? Obrigado, Neuza. Que o Eterno o retribua 1000 vezes mais. Eu tenho certeza que nós já vamos, com a sua ajuda e com a ajuda dos demais, conseguir esses remédios para a comunidade ali da região da Zona Leste, em Amatanda. O Clésio, né, perguntou aonde fica o terreno. Clésio, esse terreno, ele está do lado, né, da nossa base, do lado da nossa igreja. Você pode ver, ó, aqui é a parede da igreja, tá? Aqui é a parede da igreja. Partindo da parede da igreja, vocês vão, observa para vocês verem, partindo daí, da parede da igreja, o terreno, ele vai, né? Ele vai até aquelas árvores lá do fundo, sabe? Então, da parede da igreja até aquelas árvores lá do fundo é o terreno, né, que nós, com a ajuda de todos, nós compramos, né? Saiu o valor de 50 mil meticais, que no nosso dinheiro é 5 mil reais, tá? E isso não tem preço. Essa é a realidade. Eu estou muito feliz e eu quero pedir a você, aqui abaixo, temos o CNPJ do Ministério, temos o número do WhatsApp também, que é um Pix, e temos o número das contas jurídicas para você nos ajudar. Nos ajude. O trabalho está avançando e graças a Deus e graças à nossa generosidade, à nossa união, sabe? A nossa fusão de nos unirmos para ajudar. Olha o tamanho desse terreno. Que bênção de Deus. Sabemos que é muito sofrido, né? Muito sofrido, mas nós vamos conseguir chegar lá. Olha, todo esse terreno é nosso. Todo esse terreno, né, é nosso e nós vamos oferecer, né, casa, horta, né, e a princípio, né, nesse ano de 2026, né, porque precisa ser bem organizado, vamos organizar para pelo menos aí lecionar, né, trazer um estudo para as crianças, nem que seja aprender a falar a língua portuguesa, porque a maioria dessas crianças não sabem falar português, né? E ensinar eles. E nós vamos, em 2026, ter um trabalho grande aí. Mas, desde já, nós contamos com a ajuda de todos vocês, tá bom? Com a ajuda de todos. Exatamente. Exatamente, Neuza. Nós vamos precisar. Vai ser feito um pequeno vilarejo aí no pátio da igreja, né? Vamos precisar, né, de um poço, vamos precisar, né, de energia trifásica, de muita coisa ainda. Olha lá, olha a distância lá da parede da igreja, tá vendo? Então, ele está aqui exatamente no meio do terreno. Metade está para lá até a parede, a outra metade está para os fundos até a árvore. Então, um terreno muito grande e nós contamos aí com a ajuda de todos vocês para que nós possamos, ainda amanhã, realizarmos o almoço lá em Amatanda, na Zona Leste, porque amanhã será o almoço e também amanhã será o exame, né? Nós contratamos o médico e eu peço a vocês que nos ajudem. Se alguém puder pagar, né, o valor do médico, eu agradeceria muito. Por quê? Ele esteve fazendo os exames das crianças na Zona Norte, né, e teve um custo de 150 meticais, tá? 150 meticais. E nós ainda não pagamos ele. E agora, amanhã, ele vai trabalhar e será mais 150 meticais, dando um total aí de R$300, que lá seria 3.000 meticais. E eu peço a vocês que nos ajudem a pagar, né, o médico. Né? Olha, as criancinhas foram examinadas e agora já temos o remédio. Eu peço a vocês, né, em nome de Jesus, vamos, né, ajudar as nossas crianças. O que aconteceu? Opa, peraí. Vocês estão me vendo? Tá normal? Apareceu uma mensagem aqui do StreamYard. Uma mensagem de tela azul, mas voltou, né? Tá tudo bem. Então tá aí, gente. Eu peço a vocês, nos ajude. Deus vai recompensar a todos vocês. Eu tenho plena certeza e convicção disso, tá bom? Tenho certeza. Eu vou estar orando por vocês aqui agora. Altíssimo Deus, na tua presença, eu apresento a todos aqui agora que estão orando conosco. Pessoas que estão em casa, no ambiente de trabalho. Pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil. Que tu venhas recompensar toda a família milagres extraordinários. Que o Senhor venha recompensar homens e mulheres que estão nos ajudando com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia. Pessoas, ó Deus,
que estarão fazendo a sua ajuda. Em nome de Jesus, abençoe a todos, meu Pai. Resplandeça a tua luz na vida de filhos e filhas que aqui estão. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida de toda a sua família. 3h30 da tarde, minha esposa vai estar com vocês ao vivo em mais uma live, né? E será bênção da parte de Deus. Não, só uma Brenda perguntou. Eu falando sobre roupas e alimentos, de higiene. Como que a pessoa faz se mora em outro país? A Brenda tá nos Estados Unidos, eu acredito, perguntando como que faz para enviar roupas, materiais de higiene ou algo semelhante. Brenda, as pessoas têm enviado os valores financeiros, nós repassamos para o pastor Eliseu e lá ele compra, né? Porque sai muito mais caro você mandar um fardo de roupa aí dos Estados Unidos para Moçambique ou para o Brasil do que você enviar a oferta e ser comprado lá, né? Então, o valor que você gastaria com correios ou transportadoras, eu acredito que vai dar para comprar uns 5 fardos de roupas, sabe? Então, nos ajude. O número do CNPJ está aí, é um Pix. O número do WhatsApp está aí, que é também um Pix. E o número da conta do Ministério. Amanhã teremos um almoço e eu conto com a ajuda de vocês para nós servirmos a refeição. Arroz, feijão, carne de frango e também o doutor, o médico está lá examinando as nossas crianças para que no mais tardar segunda-feira nós possamos já começar a trabalhar em cima desses remédios para desparasitar as crianças, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Gabriel. Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês. Forte abraço. E às 19 horas, voltaremos com todos vocês em nome de Jesus, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva, ative o sino das notificações. Inscreva, ative o sino das notificações e automaticamente nós estaremos orando por você diariamente. Se inscreva também em nossos canais parceiros. Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, canal de culinária, tá aí a Neuza na linha do tempo. Também o canal Mulher Extraordinária, o canal da minha esposa, que vai entra ao vivo todos os dias às 3h30 da tarde. O canal Cortes MNE, que é um canal de cortes que nós temos. E também o canal Milagres Extraordinários Europa e o canal Pastor Antônio César. Se inscreva nesses canais, além, né, do nosso canal, né, que é esse que você está, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, que eu quero, inclusive, colocar aqui na tela para juntos nós vermos como que está o crescimento, né? O canal Pastor Claudinei Oliveira é esse canal aqui, deixa eu colocar na tela, né, para você ver. Está aqui, ó. Só você se inscrever, que diariamente nós estamos com lives ao vivo e tá uma bênção da parte de Deus, tá? Esse é o canal, o Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva. Vamos ver como que nós estamos aqui na quantidade de inscritos. Olha lá. Deixa eu ver. Subiu um pouquinho, né? 723. Está faltando aí 277 para nós chegar a 14 mil inscritos. Eu acredito que dá para nós chegar, né, gente? Hoje, 277 pessoas estão faltando para nós chegarmos a 14 mil. Olha aí, uma pessoa já desinscreveu. Já é 278. Vamos lá? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, dá uma conferida se você continua inscrito, tá? Para que a gente possa continuar crescendo. Leandro, muito obrigado. Leandro acabou de enviar aqui uma ajuda também pelo PayPal. Muito obrigado, Leandro. Que o Eterno te abençoe em tudo. Em nome do Senhor Jesus, viu? Obrigado mesmo. E a todos vocês, se você quiser nos ajudar pelo Superchat, Super Sticker, tá aí, né? Só você enviar a sua remessa e Deus estará sendo glorificado na vida de todos vocês, tá bom? Beijo na sua alma. Deus te abençoe e vamos para cima em nome de Jesus. Esse é o ministério. Muito obrigado! Ministério! Milagre! Extraordinário! Em Amatanda. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres. Pastor Claudinei Oliveira. Junto com toda... Paz e graça e a todos os irmãos do Ministério Milagres Extraordinário.
Pastor Eliseu Arota, muito feliz por vocês. Estamos aqui hoje para podermos já servir o nosso almoço. E aqui a criança, como vocês podem ver, o verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. O amor de Deus é o milagre mais extraordinário. Ame você também. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres do amor de Deus. Do amor de Deus. Yamatanda. Esse é o ministério. Ministério. Milagres extraordinários. Milagres. Pastor Claudinei Oliveira, junto com